Olá pessoal, continuando então, conversar um pouquinho mais sobre confiabilidade humana, vamos dar uma olhada em alguns índices de avaliação de desempenho. Inclusive são os índices apresentados pelo professor Palerose no seu livro sobre confiabilidade humana. Então esses índices que são os seguintes: fator de aprendizagem, vamos lá, fator de aprendizagem, índice de performance de atividade, o índice de vigilância ou alerta e o work example, a amostragem de trabalho. Nós vamos dar uma olhada rapidamente sobre cada um desses índices avaliados. Não vamos entrar muito em detalhes, e já aviso vocês que não vou ler todos os slides. Tem mais material para consulta nos slides que eu vou disponibilizar para vocês do que o nosso bate-papo agora, a nossa conversa, para a gente ser um pouquinho mais objetivo naquilo que pretendemos apresentar para vocês, tá bom? Seguimos assim então. O fator de aprendizagem se refere a eu vou fazer um treinamento para a minha equipe. Quando vou fazer esse treinamento, eu sei que o pessoal, desculpa aqui. Eu sei que o pessoal da equipe, ela não sai do zero em seu conhecimento, porque ele já foi contratado para aquela função, está sendo promovido para uma função nova ou chegou um equipamento novo e eu quero fazer esse treinamento para ele. O treinamento básico, que normalmente é um treinamento mais curta duração, você consegue elevar o nível de conhecimento rapidamente no sistema, nos operadores, nos mantenedores, nessa nova tecnologia. Ok? Então, a base é o operador de máquina. Então, eu consigo rapidamente para ele conhecer o posto de trabalho, conhecer a rotina básica, só que ele não é um especialista. Ou seja, ele vai conseguir sair dos 20% para o 90% rapidamente. A depuração para ele subir desse nível, aqui vão durar muitos meses, que é o conhecimento que ele vai obtendo na rotina do dia a dia ou no aprofundamento dos seus estudos. Então, é esse fator, volta aqui, é esse fator que é avaliado. Então, é o fator como que ele aprende, qual o grau de aprendizagem. Na prática, como que a gente faz isso? Faz um teste diagnóstico aqui, faz outro teste diagnóstico aqui após um mês e vai fazendo o diagnóstico para saber o nível de aprendizagem que aquele colaborador conseguiu. Então é basicamente você traçar um perfil de aprendizagem da tua equipe. Outro índice é o índice de vigilância ou alerta. Basicamente, o que esse índice nos apresenta é o seguinte: eu começo o meu turno 100% alerta. À medida que vai passando o tempo, vou passando horas e horas observando algum sistema onde nada acontece, meu índice de atenção vai caindo. Até chegar um momento que está totalmente deficiente. Por exemplo, em voos prolongados, os pilotos das aeronaves executam vários controles no decorrer do voo para manter a vigilância. Então, quando eu tenho alguém na frente de um supervisório e ele vai ter que ficar o dia inteiro em frente dele, normalmente se criam sub-rotinas para fazer com que ele se levante do seu posto, faça uma medição, faça um controle fora daquele lugar, para que ele se movimente um pouco e mantenha a vigilância mais acurada, para que ele não fique sempre na mesma rotina onde vai baixando o nível de atenção. Então isso daqui você faz alguns controles para que você movimente ele de uma forma diferente para restabelecer o nível de alerta. Também pode ser medido esse índice.
O outro é a amostragem de trabalho. Isso daqui é bem prático, é fácil de aplicar. A precisão sempre vai depender do tamanho das observações feitas. O método é um método estatístico aplicado com os seguintes procedimentos. As observações têm que ser instantâneas das ações que estão sendo feitas, aleatórias as observações ao longo de um dado período. Esse aleatório quer dizer, eu não vou observar a cada 5 minutos, a cada meia hora, não. Até os tempos de observação têm que ser aleatórios, que dá uma precisão melhor dentro da estratégia do que está sendo avaliado. E análise dos resultados e correções de falhas. Por exemplo, fica mais fácil entender com um exemplo. Eu tenho aqui a observação de um gerente administrativo. Quais são os eventos que esse gerente executa? Ele pode estar codificação L, lendo relatórios, D, digitando no computador, T, falando ao telefone, R, reunido com uma ou mais pessoas, A, ausente do local de trabalho, visita clientes, reuniões externas, F, falta ao trabalho, atraso, ou outras atividades que são observadas. Então, o que é feito? Alguém vai, em determinados momentos, no posto de trabalho desse gerente administrativo e vai anotar o que ele está fazendo naquele momento específico. Então, consideramos os tempos produtivos, se ele está lendo, digitando ou falando ao telefone, tempos produtivos indiretos, se ele está reunido ou ausente, visitando algum cliente, e tempos improdutivos, se ele faltou ao trabalho ou está em outras atividades não correlatas ao mesmo. Aí o que a gente faz? Pega todas as leituras, por exemplo, 15 leituras num dia foi feito. 8h10, 8h55, 9h23, 10h14, 11h35, 11h56, 13h18. Podem ver que são tempos aleatórios e só marca um xizinho. 8h10, ele não tinha chego ainda. Agora, 9h23, ele estava lendo o relatório, estava digitando, estava no telefone e tal. Então você vai anotando como que ele se comportou naquele dia. Você vai fazer essa avaliação durante alguns dias. Então aqui 13 dias foi feita essa leitura para saber o percentual de cada atividade no tempo que ele fez. De um total de 195 observações, anotações, foram feitas para traçar um perfil da ocupação do tempo daquele gerente administrativo. Os resultados que são avaliados: os tempos produtivos diretos, representa 55,9%, os tempos indiretos 39% e os tempos improdutivos 4,6%. Feita a análise, recomenda-se que devem ser realizados os tempos produtivos indiretos e os tempos improdutivos para no máximo 30%. Elevando o tempo produtivo direto para pelo menos 70%. Aí você traça um perfil daquilo que você deseja para o profissional naquela atividade que ele está desenvolvendo. Pegamos uma função gerencial. Agora a gente pode fazer a mesma abordagem também no operacional, um operador de torno, aonde agora eu chamo de tempos produtivos eficazes, se ele está operando normalmente, gerando os cavacos, controlando as peças e regulando a máquina. Esses são tempos produtivos diretos. E os tempos improdutivos, se o operador está fora da máquina, se a máquina está parada para manutenção, ou se a máquina está parada por falta de material, ferramenta ou algo do gênero. A mesma estrutura de medição, faço a medição em tempos aleatórios, vou marcando meus xizinhos, faço a compilação de alguns dias observados e coloco nessa totalização, os resultados avaliados. Tempos produtivos 82%, tempos improdutivos 17%. Com base nisso, a análise recomenda que após 11 dias de observação, 165 eventos,
em momentos aleatórios, reduzir o tempo de paradas para 10%. Então, a ideia é, eu tenho que entender o que está acontecendo para traçar uma estratégia do que eu quero que faça. Aí roda-se um ciclo PDCA, usa-se a metodologia do MASP, método de análise e solução de problemas, as ferramentas que a maioria das empresas já detém para traçar os seus planos de ação. A ideia aqui é explicitar o que está acontecendo, para não ficar simplesmente no sentimento. Então, a amostra de trabalho é justamente isso. As principais conclusões que se tem nesse daqui, o método é simples de aplicar, o método pode ser aplicado para muitas atividades, conjunto, postos de trabalho, serviços administrativos, serviços de supervisão, prestação de serviços, vendedores e representantes. Então, tem um leque muito grande de aplicação desse método de amostragem de trabalho. E o quarto índice apresentado por Palerossi é o índice de performance de atividades. Ou seja, ele está vendo qual a performance em função principalmente do estressamento e resiliência. Então, o que ele nos apresenta no gráfico aqui é, eu tenho um índice de performance, de produtividade aqui. Então, o que ele vê em relação ao estressamento? Se eu tenho estresse de menos, a produtividade minha cai. Por quê? Porque eu não estou sendo cobrado. Se eu não estou sendo cobrado, eu não estou fazendo as minhas entregas. Por outro lado, se eu estou estressado demais, a minha produtividade também cai. Então, nesse desenho aqui fica muito claro essa questão. Se eu não estresso a minha equipe, eu não sou estressado pelo meu chefe, pelos meus superiores, eu vou relaxando. Uma frase conhecida que se tem numa empresa, uma concessionária de energia famosa aí, que eles dizem na Rádio Peão, se o meu chefe senta, eu deito. Ou seja, se o meu chefe para de me cobrar, eu dou uma relaxada maior. Agora, se você cobrar demais, além da capacidade da pessoa, também ela vai chegar aqui na fadiga, não vai conseguir entregar. E cada pessoa tem uma curva própria, característica. Então, você que gerencia a equipe, você tem que saber como lidar com seus comandados. Nem todos vão responder da mesma forma. Tem gente que produz mais. Se você cobrar, aí aumenta a produtividade dele. Agora tem outras pessoas, você cobra uma vez já é suficiente. Se você cobrar, baixa o rendimento. Então você que tem que estar atento ao perfil dos teus comandados para fazer esta atividade. Na sequência, nós vamos ter alguns slides que eu vou deixar disponibilizado para vocês, falando um pouco sobre o que é o estressamento, as condições do estressamento, que basicamente foi o que o professor Palerossi passou para mim num treinamento. Ele disse que eu poderia usar o material dele sem problema nenhum, que é o que ele tem exposto na sua obra, no seu livro. Ele fala das questões físico e psicológicas envolvidas, sinais de cansaço, nó na garganta, tristeza, bruxismo, dor na coluna, diarreia, dor de cabeça, são muitos fatores que indicam que algo não vai bem. E comportamentais, afastamento das suas atividades de trabalho, incapacidade de domínio sobre as emoções, impotência na resolução de problemas, alteração no desempenho de suas funções normais, ou seja, quais os comportamentos que mostram que você não está bem em relação ao estressamento. Isso é muito importante observar esses sinais, não somente para os outros, seus comandados, mas para a sua vida particular mesmo, para você mesmo. Dentro dessa família de comportamentos e padrões físicos e psicológicos envolvidos,
Palerose, juntamente com a esposa dele, que é uma psicóloga, eles colocaram graus de estressamento. Grau 1, estou positivo, estou ganhando. Grau 2, já estou estressando um pouquinho demais. 3, você já não está muito produtivo. 4, já está em risco. E como que ele avaliou esse tipo de estressamento? Aí ele vai falando um pouco sobre estressamento positivo, negativo, dá uma descrição de cada uma das fases. Fase de alarme de indícios, fase de resistência, fase de exaustão crítica, e apresenta para nós aqui, um conjunto de fatores psicológicos e fisiológicos de estressamento. Por que eu estou apresentando isso daqui? Porque o estresse é um dos problemas apresentados como uma doença do século e tudo mais. Agora é pandemia coronavírus, mas já foi o estresse. Todo mundo estava estressado com alguma coisa e nem sabia o que. Então, entender o que é o estresse, entender que o estresse nem sempre é negativo, entender quais são os fatores que envolvem, ajuda muito. E uma coisa bem bacana e interessante que nós temos é esse ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um estudo elaborado dentro do nosso biorritmo, ou seja, o ser humano na raspinha do seu DNA lá, nós temos uma programação de trabalho e de atenção que vem de gerações, assim, da nossa própria Constituição. E nessas observações, tem alguns momentos onde o nosso estado de alerta, tem alguns horários no dia, e isso, a grosso modo, que o nosso estado de alerta cai. Ou seja, neste horário aqui, entre 16 e 18 horas, mais 17 e 18 horas, baixa nosso nível de atenção, e na madrugada aqui, entre 2 às 6, principalmente aqui entre 3, 4 e 5 horas aqui, nosso nível de atenção baixa muito, independente se você trabalha em turno ou não trabalha em turno. E tem algumas pesquisas bem interessantes que mostram que o número de acidentes que nós temos nas empresas é justamente o maior número nesses dois horários aqui, nesses dois intervalos. Então o ciclo circadiano é um negócio bem interessante, e quando você vai programar alguma atividade, e é uma atividade de maior risco, e vai passar por esses horários a tua atividade, você está numa parada de máquina e vai fazer uma movimentação de guindaste, alguma coisa crítica nesse horário, a atenção da equipe tem que ser redobrada, porque são nesses horários onde os acidentes mais acontecem, seja na rotina ou seja num trabalho esporádico. São nesses horários mais críticos para os acidentes nas empresas. Num treinamento que estava ministrando lá em Minas, pessoal da Fiat, da Comal na verdade, o cara estava fazendo justamente um estudo sobre os acidentes de trabalho que estavam acontecendo, e encaixou certinho nesses dois horários. Deu mais de 85% dos acidentes que eles tinham registrado nos últimos anos, caía justamente nesses horários aqui. Então é um ponto de atenção para todos nós. E naquele trabalho, para saber em qual ponto da curva de estressamento você se encontra, a esposa do Palerose fez um guia rápido aqui de avaliação, que é as questões físicas avaliadas. Então vai de F1 a F11. Pressão arterial alterada, palpitação, taquicardia, mãos e pés frios. Você vai pontuando isso daí, você pode fazer até no teu autoexame. É preciso? Claro que não é preciso.
Não tem uma pressão, mas já dá um norte de como você se encontra em nível de estresse. Nível de ocorrência, nenhum, ocasional, regular, sempre. Então você vai marcando o xizinho e vai totalizando os pontos em relação aos ocorrências físicas. Daí psicológicas, de P1 a P7. Está com insônia, disfunção sexual, nervosismo, pesadelos, sono, período de depressão, período de euforia, você está com um problema psicológico. Isso acontece sempre, nunca, tal, você vai pontuando. E comportamentais também, de C1 a C7. Tem bebido demais, ou socialmente todo dia, isso já é demais. Consumo de remédio, come excessivo, preocupações excessivas, sentimentos de raiva. Então você vai pontuando todas essas questões. Fazendo essa pontuação e a somatória, aí você vem aqui, avaliação, por exemplo, no modelo que é apresentado ali. Físico, o acumulado deu 7, psicológico deu 6, comportamentais deu 6. Então, no geral, deu 17. Joga nessa equação aqui, 17 pelos 75 fatores, deu 25,3. 25,3, você está na fase 2 da nossa curva de estressamento. Então você pega aqui, até 20 você está no ganho positivo, de 20 a 40 já está negativo, 40 a 60 já está nesse índice mais crítico e aqui alerta geral. Então serve para você tirar um padrão, parâmetro do seu desenvolvimento em relação ao estresse. E para fechar, nesse vídeo já está ficando um pouquinho longo, já está com 21 minutos, vamos falar um pouquinho sobre resiliência, que também é a tua capacidade de você passar por uma pressão, um estresse muito grande e voltar à situação anterior. A ideia da resiliência, de novo, passando rapidamente para não ter que ler todas as questões aqui, fica como material de apoio. A questão da resiliência é o modelo da mola, onde você está aqui, você é pressionado. Quando você é pressionado, você se encolhe, você se deforma, porque está o peso grande sobre você. À medida que você solta essa pressão, ou seja, passa aquele momento de estresse, passa aquele momento de auditoria, passa aquele momento de montagem, você volta à situação normal, você consegue reerguer e tocar a vida. Isso é alguém com uma boa resiliência. Agora, aquele cara que é pressionado e não volta na situação normal quando passa a pressão, esse é uma pessoa com baixa resiliência. E isso vai fazer mal para a saúde da própria pessoa, dependendo do cargo, a função que ela está desenvolvendo. Então, basicamente, são essas as questões entre estresse e resiliência que eu queria apresentar para vocês. De novo, vou deixar no material todos esses dados aqui para vocês darem uma olhada e se aprofundarem caso achem interessante. No próximo vídeo, quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui, vamos só pegar essa engenharia de resiliência, que na mineração é um grande número de pessoas envolvidas, espalhamento de máquinas, lubrificação e limpeza, tem a questão da siderurgia, movimentação de grandes equipamentos, processo de amostragem grande e uso intenso de pontos rolantes. Para tudo isso você precisa ter uma engenharia de resiliência. A engenharia de resiliência é você entender a variabilidade, que a variabilidade é inevitável e que isso é uma fonte de sucesso e falhas. Então a gente pode trabalhar a resiliência, entender a situação que a gente está sendo submetido, que nós estamos sendo submetidos, para traçar da melhor forma possível. Então o conhecimento é libertador também, porque você entendendo a sistemática, entendendo o contexto onde as coisas acontecem, você sofre menos e você consegue entender a dinâmica de cada um dos processos dentro da sua
própria pessoa e para a sua equipe. E entendendo, você vai traçar a melhor estratégia para passar por elas. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho dessa relação agora entre humano e máquina. Ok? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.